A você, amigo ligado aqui na Primeira Fute em todo o Brasil. Está no ar mais uma edição do Bandeira Quadriculada. Edição no dia 20 de julho de 2020. Vamos então aos destaques desta edição. A Indy teve etapa em dupla em Iowa. Tivemos também na Fórmula 1, Lewis Hamilton comemora a vitória na Hungria e a Ferrari decepciona. Isso e muito mais nesse programa de hoje, que ainda tem a MotoGP, que teve etapa na Espanha. Tivemos também os rookies em relação à Fórmula 3, à Fórmula 2 e ao caminho da Indy, além das perguntas voltadas às equipes na atual temporada. Maravilha, garotinho. Lembrando para você que você pode acompanhar aí, para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tiver o programa novo, a cada semana, para você participar com a gente aqui embaixo. Se inscreva, participa conosco, ligado com a gente. Comigo aqui no programa de hoje, nós temos essas ferinhas aqui, ó. Estão bonitinhas aqui na tela para vocês. Fernando Botolazzo, aqui ao meu lado, e o Rubem Rodrigues também está com a gente. Na produção, nós temos o César Augusto e o nosso querido o Couto também com a gente. Vamos então aos destaques iniciais do Fernando Botolazzo. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Rubem. Amigos da Primeira Fute do Bandeira Quadriculada. Pois é, rapaz. Isso tivemos um final de semana cheio de velocidade. Meu destaque fica Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, também aqui no programa de hoje, nós temos aqui ao meu lado, para cá, ou quer dizer, para lá, nós temos ali o Rubem Rodrigues. Beleza, Rubem? Um abraço para você. Boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio Primeira Fute. Boa noite, André. Prazer estar de volta a esse programa. Tinha sido convocado semana passada, mas tive alguns problemas e não pude comparecer. Mas, enfim, meu destaque vai para a corrida do GP da Hungria. Tivemos Fórmula 2, Fórmula 3, tivemos Fórmula 2, Fórmula 3 e a Fórmula 1. A Fórmula 1, o Lewis Hamilton vencendo com facilidade. O Vettel levando nas costas a carroça da Ferrari, que, aliás, se botar na descrição, a Ferrari decepciona. Eu acho que a Ferrari não decepciona mais. Agora a surpresa é a Ferrari arrumar ponto. Quem diria? Ferrari botar uma quinta ou sexta posição, agora virou surpresa e milagre. Péssimo carro da Ferrari. Comentado da Fórmula 2, o Drogovic, que teve uma boa primeira corrida. Na segunda corrida, largou mal demais o carro. Novamente, o Drogovic, corridas que ele tem agora 6 corridas, 3 etapas. As corridas que o Drogovic fez ruim foi porque o carro deixou ele na mão. Sempre que o carro não deixou na mão, ele teve boas performances. A corrida, o carro deixou na mão na primeira corrida da
Estíria, o segundo grande prêmio da Áustria, não teve ritmo de corrida na segunda prova. A primeira prova no Hungaroring foi bem, ele largaria na quarta posição, teve uma ótima recuperação, e aí na segunda corrida um carro não largou bem e não teve muito o que fazer. E na Fórmula 3 a gente teve o Enzo Fittipaldi punido severamente com drive-thru por uma manobra minúscula que gerou revolta nas redes sociais, no Twitter e tal. No Twitter eu estava acompanhando a prova na hora, chegou a virar trend topics no Twitter, as pessoas reclamando da punição, a punição exageradíssima ao Enzo Fittipaldi, que estava em 7º lugar fazendo ultrapassagens por causa de uma manobra por fora da linha do boxe. Ele tomou um drive-thru, uma punição desproporcional. 5 segundos de punição estaria muito bem punido. Mas, enfim, vamos que vamos. Bom, para a gente começar aí, então, vamos falar aqui da Fórmula Indy, que tivemos rodada dupla na cidade de Iowa, no circuito oval, que teve a presença do Tony Kanaan como representante brasileiro, ele que não foi muito bem na primeira corrida, mas na segunda corrida foi muito bem, chegou em 11º lugar nessa prova do campeonato. Aliás, vamos colocar aqui a classificação da primeira corrida, que aconteceu na sexta-feira, né? Que tivemos a vitória do New Garden, o Garden que tinha largado de último, acabou vencendo a prova de forma muito, mas muito soberana, de forma muito, muito tranquila, né? Principalmente porque teve uma condição, né, de como corrida, né, de uma maneira soberana na primeira corrida, né? E tivemos aí as McLarens que andaram, de certa forma, muito bem, tanto com o Howard quanto com o seu companheiro de equipe, né? Que fizeram com que houvesse aí uma condição melhor comparado às últimas duas corridas. E então acabou que, no fim das contas, a condição do New Garden foi muito bem na primeira corrida. A gente vai colocar aqui a classificação da primeira corrida que aconteceu na sexta-feira, que deu uma imagem interessante, né, Rubem? Do fato de que o New Garden, na primeira corrida, ele larga de último, com um carro teoricamente inferior, aproveita fazer uma condição de estratégia diferente para conseguir ganhar a prova até com muita sobra em relação a outra Penske do Will Power e também os carros da McLaren Andretti, hein, Rubem? Não, com certeza, com certeza. Acho que quando você parte de último, você permite-se fazer estratégias bem mais ousadas, você permite umas estratégias completamente diferentes. Eu acho que foi isso que se aproveitou e acho que foi bastante legal por isso. Acho que ele aproveitou o momento desfavorável para poder fazer essa estratégia, digamos assim, suicida, e acabou vencendo com bastante competência. Bom, em relação à segunda corrida, vamos colocar aqui a classificação da segunda corrida que aconteceu no sábado. Também teve vitória do New Garden, só que dessa vez ele largou na pole position, com uma condição muito interessante, principalmente porque ele teve um acerto de carro muito melhor em relação à corrida de sexta-feira, pôde dominar a maioria da prova toda, principalmente nas paradas em que ele fez, ele soube sempre voltar entre os 5 primeiros e acabou ganhando a prova de uma maneira muito soberana e que acabou colocando nessa condição para se ter uma vitória do New Garden também muito soberano. A única coisa boa, se pode dizer assim, é que o Tony chegou a 11ª posição, hein, Rubem? Pois é, o Tony que está fazendo uma temporada de despedida correndo somente nos ovais, está fazendo uma temporada já mesmo para poder encerrar, decidiu correr nos ovais, que é onde ele se dá melhor. A primeira corrida foi uma corrida ruim do Tony Kanaan, acabou chegando lá nas últimas posições, mas a segunda corrida foi uma corrida mais positiva. Primeira prova da temporada que foi uma prova bem melhor do Tony Kanaan, ele acabou chegando bem mais à frente, e agora nessas outras duas corridas de Iowa ele não foi muito bem, mas vamos ver de repente Indianápolis, que vai ser uma prova em que o Tony Kanaan conhece melhor, de repente ele faz uma boa corrida em Indianápolis e fecha legal essa temporada de 2020.
A Indy, que, assim como outras categorias, está passando por um momento ruim dos brasileiros, né? Que os brasileiros que chegaram a ter uma boa dominância na categoria, tivemos muitos anos do Hélio Castro Neves fazendo temporada completa na Indy, do Tony Kanaan fazendo temporada completa, brigando por coisas mais altas. Essa temporada a gente só tem o Tony Kanaan bem esporadicamente e o Hélio que vai correr a Indy, só. Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte agora, então. Vamos trazer agora a fala do Neil Garden, logo depois da prova, em que ele falou sobre essa vitória, né? Numa comemoração muito diferente. A tradução simultânea é do Celso Miranda. Vamos ver. At the way things unfolded last night, to come out here and win this one from Porta destacando que ontem ele contou que tinha um carro que era um foguete, mas infelizmente não conseguiu realizar isso através de resultado, dizendo que está sentindo muito bem. Muito legal a gente poder manter o azar aí longe. Foi bem legal. Estou ainda desapontado pelo que aconteceu com a equipe ontem. Tinha um trabalho com melhores resultados já desde ontem. Eles mereciam um prêmio pelo trabalho que fizeram. Trabalharam o dia inteiro muito para deixar o carro do jeito que está aí, andando muito forte. Thanks to everybody at Team Penske back at the shop. I'm just thrilled we were finally to get this monkey off our back. E ele agradecendo todo mundo da equipe também lá na fábrica, porque finalmente eles espantaram o azar, né? I heard that stat, and you know, I don't think I'd been on pole here before. So I was sitting there. Eu não sei nem se eu já consegui largar na pole antes. Silly stat, I guess that's kind of run through to this point. So I knew we had the speed. I felt totally confident. You know, when Tim's on my stand and I have my guys doing pit stops, I have complete confidence we can win any race that we go into. So that stat wasn't bugging me. Ele fala que essas coisas de estatísticas, de números, não são coisas que atrapalham, que ele sabe que pela equipe que tem, pelo trabalho que é feito, ele tem certeza que pode disputar a vitória em todo lugar que ele vai. Lembra aí do que aconteceu nos azares, né, das outras provas, ou da América, por exemplo, eles tinham um carro muito rápido, toda a condição para vencer. We need another one to come soon enough too. It's not going to be just one. We got to be able to put consistent finishes on the board. E ele sabe que vai ter condições de colocar outros primeiros lugares, outras vitórias nesse campeonato, porque afinal de contas ele sabe. Muito bem. Tá, então, o Neil Garden, ele que falou aí após a prova, e a pergunta que fica é essa aí que vocês estão vendo na tela. Neil Garden pode ser considerado o favorito? E aí, Fernando? Olha, é duro de dizer, porque é a primeira vitória dele no campeonato. Pode-se dizer que é a primeira vez que a Penske, enfim, não teve empecilhos para conquistar um bom resultado. Eu acho cedo ainda. Lógico que é um nome favorito, é o atual campeão, é o cara a ser batido nesse ano. Mas que é uma motivação para brigar pelo campeonato, sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida disso. E você, Rubem? Olha, pode vir para um favoritismo, mas até o momento o Scott Dixon tem uma vantagem muito boa, né? O Scott Dixon venceu as 3 primeiras etapas do campeonato. A etapa do Texas, a etapa do Texas, logo depois a etapa do misto de Indianápolis e a primeira etapa de Road America. Então, ele teve uma corrida ruim, a segunda perna de Road America, e em Iowa ele foi segundo na primeira corrida e quinto na segunda corrida. É o líder disparado do campeonato. Eu ainda acho que o Dixon é o favorito ao campeonato, mas o Neil Garden vai brigar. E aí, né, Fernando, tem outro detalhe importante, né? O que o Neil Garden construiu de resultado até agora, para chegar nessa rodada dupla, vencer as 2 corridas em 2 situações, que o primeiro de largar em último para vencer a prova e depois largar na pole position e ser impecável do começo ao fim, mostra que as Penske pode muito bem, tanto para Mid-Ohio, quanto também para Indianápolis, o Fernando.
Sem dúvida nenhuma, realmente a Penske anda muito bem nessas duas pistas, né? Então vai vir com moral, sim. A Penske vai trabalhar duro para vir voando nessas duas pistas e aí pode ser que o campeonato comece a tomar uma forma mais competitiva, né? A Chip Ganassi vai tentar manter essa vantagem e a Penske lutando para abrir essa barreira e aí a gente tem uma briga mais dura em relação ao título. E aí, vamos aproveitar já, além de falar dessa questão da Indy, sobre a expectativa das duas próximas corridas que nós vamos ter agora nesse mês de agosto. Né? Nós vamos ter aí a prova de Mid-Ohio e nós vamos ter aí as 500 milhas de Indianápolis no meio do mês de agosto, lá no dia 25. Quero saber do Rubem a expectativa que ele tem para essas duas provas, uma no circuito misto e outra no oval de Indianápolis. Olha, Indianápolis é um negócio sempre imprevisível, né? Indianápolis é uma das poucas, uma das categorias que você tem a corrida de Indianápolis maior do que talvez a própria categoria. Ser vencedor de uma prova de Indianápolis é tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que ser campeão da própria temporada da Fórmula Indy. Então, é uma prova bastante previsível, tem muitos pilotos diferentes, muitos pilotos novos que entram, só correm aquela corrida. A gente vai ter o Fernando Alonso correndo, vai ter o Hélio Castro Neves. Você tem muitos pilotos que vão correr somente em Indianápolis. Então, é uma prova que muda completamente o cenário e tal, mas que as Penske's costumam ir bem em Indianápolis. Então, eu não sei, eu não me arriscaria, mas em relação ao campeonato, eu acho que o campeonato realmente vai ficar entre o Dixon Pagenaud e o Newgarden, que são os três primeiros do campeonato até agora. O Will Power pode ser que chegue, eu não sei, mas eu acho que vai ficar provavelmente entre esses três. Tem o Patricio O'Ward, o Tato O'Ward da McLaren, mas, enfim, eu acho que o Scott Dixon tem um favoritismo no campeonato, mas em Indianápolis realmente eu não sei. Indianápolis é algo muito previsível. A gente já viu cara que no campeonato fica lá atrás, de repente um Tony Kanaan, que nem campeonato direito está disputando, pode vencer. Alguns outros pilotos que estão lá atrás, pouco estão disputando posições no campeonato, às vezes vencem. Então, enfim, eu acho que é bastante previsível mesmo que pode acontecer para Indianápolis. Muito bem. E aí, Fernando, para você, a sua expectativa para essas duas corridas, uma em Mid-Ohio e a outra na Indianápolis? Certo. Mid-Ohio é uma pista muito técnica, né? É um misto bastante. Ele tem uma peculiaridade nele. O primeiro trecho dele é um trecho de alta e o segundo também é de média para alta velocidade, só que com bastante curvas, subidas e descidas, né? A Penske, como eu disse, a Penske anda muito bem lá, a Chip Ganassi também vai ser bem equiparado. E 500 milhas é 500 milhas, né? A prova em si já é, vamos dizer assim, um campeonato à parte, né? É uma corrida à parte, apesar de valer provas para o calendário. E com outros pilotos, né? Pilotos que só vão disputar essa prova. O Hélio, vai ter o Fernando Alonso, né? E é um outro conceito de corrida. Então, como eu disse, é um campeonato à parte, vamos dizer assim, as 500 milhas, e Mid-Ohio é onde a Penske, acredito eu, vai vir para cima, e aí que vamos saber quem vai disputar esse campeonato. Muito bem, tragando para cá, vamos aqui para falar do próximo assunto desse programa, que é o seguinte, molecada, a MotoGP, tanto a Moto E, a MotoGP, a Moto2 e a Moto3 tiveram etapas na Espanha, e com um destaque muito interessante, né? O Eric Granado vencendo na Moto E, a vitória incontestável, e na MotoGP nós tivemos a vitória do italiano Fábio Quartararo, ele que vence pela primeira vez na categoria, numa prova que ele soube largar muito bem na pole position, foi muito constante, teve alguns duelos ali com o Marc Marquez, já nós vamos falar dele, mas uma corrida impecável do começo ao fim, principalmente de um italiano que vinha brigando tanto pela vitória há muito tempo, mas que agora, logo na primeira etapa para a MotoGP do campeonato, foi muito bem. Meu caro Rubem,
que você pode falar dessa prova na Espanha, que teve essa vitória do italiano, o Fábio Quartararo? Rubem? Vou aproveitar e chamar, então, o Fernando Bortolazzo. Fala aí, Fernando. A vitória do Quartararo foi uma vitória importante, foi uma vitória tranquila, né? Foi uma vitória onde ele teve um pouquinho de trabalho com o Marc Marquez, mas soube aproveitar, né? Depois teve o Dovizioso, mas o Dovizioso não é que não chegou a ameaçar assim, mas foi uma vitória muito boa, né? Numa pista que, para a MotoGP, é uma pista desafiadora, que é a Jerez de la Frontera, né? Exatamente. E aí, meu caro Rubem? Sim, não, eu ia até falar, a MotoGP acabou que eu não acompanhei esse fim de semana, foi a categoria que eu não tive, realmente não observei muita movimentação desse fim de semana, só realmente Jerez de la Frontera, que é uma pista realmente muito tradicional, uma pista complicada, uma pista que a Fórmula 1 até já correu lá, e realmente é uma pista bastante técnica e exigente dos pilotos. Sobre a corrida, como eu falei, realmente eu não acompanhei esse fim de semana a MotoGP. Antes de falar da lesão do Marc Marquez, eu só queria falar um pouquinho aqui em relação à Moto E. O Rubem, você que pôde acompanhar a carreira do Eric Granado, ele que já havia tentado sido campeão na Espanha, já tinha feito um bom resultado, aí na MotoGP talvez tenha pulado uma etapa, não tenha conseguido ter o resultado que deveria ser, e agora, na Moto E, fazendo a sua primeira corrida do campeonato, conseguiu pole position, dominou a prova de maneira impecável. Esse garoto, ele tem um potencial para estar na MotoGP no futuro breve? Olha, eu acredito que sim, é um piloto bastante novo, um piloto de só 24 anos de idade, é um piloto ainda com bastante potencial, já tem bastante rodagem, já está correndo em outros campeonatos, campeonato europeu, mas, enfim, acredito que sim, a questão é realmente aparecer a oportunidade, né? Porque atualmente qualquer coisa no esporte motor brasileiro tá difícil de aparecer qualidade, investidores mesmo, tal, uma galera que bote um dinheiro para o cara abrir portas, abrir oportunidades, é bem complicado, tá sendo bem complicado, mas eu acho que o potencial para isso ele tem, porque é um bom piloto. Muito bem. Bom, vamos aproveitar então para falar aqui da lesão do Marc Marquez, ele que acabou quebrando o braço direito, ele que já tinha escapado a primeira vez, ele tinha vindo para a direita, e aí em cima, ele tinha passado pela caixa de brita, e depois, na briga com o Vinhares, já pelo segundo lugar, e depois ele estava lá atrás, foi recuperando posição, quando estava chegando ali quase na quarta posição, ele foi um pouco além da zebra e acabou indo de novo no mesmo ponto praticamente, e acabou capotando de maneira muito feia, quebrando o braço, tendo aí uma lesão que vai inclusive ser feita a cirurgia nessa terça-feira, e não se sabe quanto tempo que ele vai ficar fora. E aí, o Fernando, essa lesão do Marc Marquez pode se tornar um grande problema, não só para o campeonato dele, para a equipe, tanto que na próxima corrida só vamos ter o Alex Espargaró, mas é uma lesão complicadíssima que coloca o espanhol numa situação terrível. Ei, ô Fernando. Você falou tudo, né, André? É realmente uma situação duríssima, né? Eu vi o acidente do Marc Marquez, fiquei espantado, realmente foi uma queda muito feia, ele praticamente voou, quicou na brita e caiu. Não é caiu, ele já tinha caído, foi quicando até parar. E uma coisa, me pareceu muito, em termos de comparação, aquele acidente que o Schumacher sofreu em Silverstone, em 99, que ele quebrou a perna direita e ficou praticamente o campeonato inteiro de fora, né? Ele só voltou na penúltima corrida, lá na Malásia. E o Marc Marquez,
dependendo do que for, tem que esperar o resultado médico, o resultado da cirurgia, para saber se ele volta ainda esse ano ou não. Se for um campeonato curto, igual vai ser o da Fórmula 1, acho que dificilmente ele volta esse ano. Pode ser que ele volte ano que vem. Mas a termo de campeonato, realmente vai estar complicado. Eu acredito que pode ser que a Yamaha, se recuperar, pode ser que vá, mas pode ser que pinte Ducati campeã, que fazia tempo que não víamos eles ganharem um título. Pode ser que o caminho esteja livre para Ducati. E aí, Rubem, esse problema do Marc Marques, que acabou tendo essa lesão no braço direito, vai fazer a cirurgia amanhã e vai se tornar um problema muito grande, até porque o seu companheiro de equipe, o Alex Espargaró, já foi anunciado, vai correr na prova da Andaluzia. Você acha que o espanhol deve ficar quanto tempo parado? Olha, cara, é bem complicado de realmente avaliar isso pela questão da lesão, como é que foi e tal. É um negócio bem assim, complicado, mas quase sempre lesão na perna, essas lesões não são tão rápidas de se recuperar. Acho que pelo menos uns 2 meses ele deve levar. Então, 2 meses no atual momento de calendário é praticamente dar adeus e dar fim a qualquer chance de correr nesse campeonato. Já está agora em julho. Se levar 2 meses mesmo, julho, agosto, setembro, ele talvez volte para as últimas 3, 4 etapas do campeonato. Então, o campeonato para ele acabou, praticamente. Agora a questão dele mais é tentar honrar o campeonato em si, né? Porque dentro das condições normais ele já está prejudicado. E ainda mais no campeonato atípico, né? Em um erro dele sozinho. É uma coisa que vai ficar realmente difícil. E como bem lembrou o Fernando aqui, né? Quando aconteceu o problema com o Schumacher, foi um problema na perna, né? E a perna, a gente sabe que é uma região, né, que leva muito mais tempo de recuperação, né? Então, a região do braço ali já tem que botar ali uma fisioterapia e tal, uma coisa aqui, uma coisa ali, né? Para você poder voltar a andar, né? Então pode ser que ele consiga voltar ainda durante o campeonato, mas ele já está num prejuízo muito grande. Se ele conseguir voltar ainda com o campeonato em andamento, ele vai ter que fazer uma recuperação muito grande se ele quiser brigar pelo título, e aí a gente vai ver o que pode acontecer depois que ele voltar a pilotar, se é que ele vai conseguir voltar a pilotar em condição, dependendo aí do que for a cirurgia. Ele torce para que ele tenha uma rápida recuperação e possa voltar aí o mais breve possível. Ainda falando aí da MotoGP, mas falando aí dos vários problemas que a Yamaha teve, mais uma vez o Valentino Rossi abandonou, e uma imagem, né, que eu achei muito curiosa, né, que foi a decepção do Valentino, a forma como ele ficou incomodado com a questão de como a equipe Yamaha não consegue ter uma evolução dentro dessa moto desse ano, que acaba sendo um grande problema. E o curioso, até vou querer chamar o Rubem nessa roda, porque o Valentino já deu a entender que parece que ele vai correr mais um ano aí com a Yamaha no ano que vem, mas parece que ele está bem irritado com essa não evolução da Yamaha. Olha que teve muito mais tempo, teve um trabalho maior, e mesmo assim aconteceu os mesmos problemas do ano passado, hein, Rubem? Pois é, né? O Valentino Rossi é um cara que já está há tempo na categoria e tal, já tem um currículo imenso, multicampeão várias vezes, e eu acho que uma hora você começa a se irritar, né? Realmente, com a falta de evolução, com a falta de problemas, porque se você é um piloto jovem, recém-chegado na categoria, tá iniciando ali, tá engatinhando, você aceita de boa os problemas que acontecem, tal, você cobra uma evolução, mas é outra coisa de você já com 41 anos de idade, já com a história que você tem e tal, sendo um dos maiores nomes da história do MotoGP, você começa a falar, pô, peraí, nada vai mudar disso aqui, mas realmente, acho que ele tem que cobrar tal, não sei se de repente ele corre na próxima temporada, mas acho que pela história, pelo cacife dele, ele tem mais que direito de cobrar mesmo. E aí, meu caro Fernando, esse problema da Yamaha que pegou aí o Valentino, mais uma vez tendo que abandonar a prova, e logo no começo do campeonato, que poderia ser agora positivo, porque teoricamente a Yamaha pode entrar na briga dessa vez, ou não?
Então, né, André? A Yamaha, se conseguir resolver esse problema logo, entra na briga sim. A Yamaha, ela sempre entra como favorita ao título, pela história, pelo peso, né? Assim como é a Ferrari na Fórmula 1. O problema é que não pode demorar muito para conseguir a reação, porque, como eu disse, agora com o Marc Marquez prejudicado em relação ao campeonato, é a hora de Ducati partir para cima, de, sei lá, uma outra equipe, talvez as Ducati da Pramac pode ser que entre, né? Visto que o Danilo Petrucci, né? Acho que ano passado, ano retrasado, não me lembro, também fez um ótimo campeonato, né? Com uma Ducati privada, podem partir para cima em busca do campeonato, né? Agora a Yamaha é a hora dela conseguir uma reação, mas como eu disse, reação rápida, tem que ser rápido, consertar esses problemas e ir galgando as posições, porque senão vai comer poeira e aí o caminho vai ficar complicado. E quanto à questão do Valentino Rossi, também concordo com o Ruben, né? 41 anos, quase 25 de MotoGP, o cara tem mais que cobrar mesmo, porque ele também, eu acredito que ele não tem mais muito tempo como piloto, né? 41 anos ainda correndo de moto, né? Vai chegar uma hora que vai cansar e falar, para mim chega, eu já ganhei títulos e se for para mim ficar arrastando na pista, eu vou parar. E outra coisa, né? Vai chegar uma hora que, mano, os caras vão falar assim, pô, pera um pouquinho, vai ter uma chance de ganhar o campeonato. Se eles não arrumarem a moto do jeito que está acontecendo, com o campeonato teoricamente mais curto, vai ficar bem mais complicado em relação ao campeonato. Mas aí é aquela questão. Aliás, diga de passagem uma coisa. Eu vi muita gente criticando o Theo José por conta não sabe da categoria, porque isso, porque aquilo, criticaram o Edgar de Belo Filho. Eu falo uma coisa sempre pra vocês. Tenham respeito ao Edgar de Belo Filho. Tenham respeito ao Theo José. Parem de ser viúvas do Fausto Macieira. Parem de ser viúvas do Guto Rejaim. Guto Rejaim tá voando em Portugal agora. Tá tendo seu sucesso agora no Dazon Brasil. Então, o Fausto Macieira tá fazendo seu sucesso no canal do YouTube. Deixem que as outras pessoas tenham seu espaço para falar da modalidade. Tenham a experiência do que pode ser feito, né? Porque não dá para ficar aceitando toda a corrida e ficar criticando os caras, né? Pelo amor de Deus, né? Nós estamos em pleno século XXI, né? Um cara que conhece de motociclismo há muito tempo, como o caso do Edgar, tem que ter um mínimo de respeito, um mínimo de consideração. Porque ele falou da calibração do pneu. Aí já é pegar no pé do cara. Aí já é querer encher o saco. Assim como acontece na NASCAR também. É que pega no pé dele. Há uma falta de bom senso. Em plena condição hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Só colocar um adendo só aí, André. Ficam criticando o Edgar na NASCAR, sendo que o cara que trouxe a NASCAR para o Brasil foi justamente Edgar de Melo Filho lá em 1987, 88, na Gazeta. Então, na própria manchete, quando ele trouxe a NASCAR para a grande jogada, as pessoas devem ter um mínimo de consideração com a pessoa, com tudo aquilo que se tem a ele. É o mínimo que você tem que fazer. Tá de brincadeira. Bom, ainda sobre a MotoGP, vamos ter aí a etapa da Andaluzia, agora nesse próximo domingo, e aí fica a expectativa, Rubem, do que Yamaha pode fazer com a ausência do Marc Marquez e principalmente o que pode acontecer aí com a briga no campeonato, hein, Rubem? Pois é, realmente, a briga do campeonato fica bastante diferente agora com a ausência do Marc Marquez, que é o atual campeão já seguido há várias temporadas, que provavelmente não deve repetir o título esse ano, e fica-se aberto o campeonato, ver o que vai se dar para fazer. Vamos ver se de repente a Ducati vem forte, e aí a Yamaha pode ressurgir, de repente o Valentino Rossi consegue levar essa Yamaha à frente. Enfim, vamos que vamos. Muito bem. Bom, vamos então aqui com os rookies. Nós tivemos aí o final de semana do Caminho da Índia, a Fórmula 3 e a Fórmula 2.
E os brasileiros não foram muito bem na Fórmula 3 e na Fórmula 2. O Felipe Fraga foi o que teve o melhorzinho resultado. E o Duskevitsky também só chegou em 13º, depois chegou no 9º lugar, mas nada assim muito grande. Né? E aí a pergunta que fica para vocês é o seguinte: temos pilotos bons nas categorias de base? E aí, Rubem? Olha, só para corrigir, né? O Drogovic chegou em 5º na primeira corrida. Não foi um resultado ruim, não. Na primeira corrida do Hungaroring ele chegou em 5º, tanto que ele largaria de 4º no grid invertido, só que acabou que ele teve um problema na largada. Foi o que eu falei na abertura. O Drogovic, para mim, é um dos melhores pilotos da base brasileira em muito tempo. Eu acho que talvez o único piloto que se pareça com ele, de repente, tenha sido o Felipe Nasser. É o piloto de longe mais dominante da Fórmula 2, muito acima do Sérgio Sete Câmara, por exemplo, muito acima do Pietro Fittipaldi. Eu acho que é um piloto que, se fosse para apostar mais difícil, eu apostaria no Drogovic. O Drogovic é um bom piloto e, como eu estava falando na abertura, quando o carro permitiu ele andar, ele sempre andou bem. Todas as corridas que ele teve resultados ruins foi porque o carro não deixou ele andar. Foi a largada, o carro que falhou na segunda corrida da Hungria, na segunda corrida na Estíria, na Estíria, a segunda corrida da Áustria, o freio pegou fogo. Quer dizer, enquanto o carro está bem, enquanto o carro está rodando, ele é constantemente melhor do que o companheiro de equipe que está há 5 anos na categoria. Ele não perdeu um duelo sequer de classificação. Perdeu, acho que, em 2 corridas, porque o carro deu problema. 2 corridas que o carro deu problema, ele ficou atrás do seu companheiro de equipe. Já teve vitória, mas eu acho que é de longe dos mais promissores. O Enzo Fittipaldi também é um piloto bom. Teve azar, como eu falei, de uma punição que, ao meu ver, foi muito exagerada. Não, ao meu ver, só ao meu ver, não. Várias outras pessoas discutiram isso, que a punição foi deliberadamente muito exagerada para o que o Enzo Fittipaldi tinha feito. O Igor Fraga teve azar na corrida, foi tocado 2 vezes o Igor Fraga. Então, quer dizer, eu acho que são bons pilotos. Tem uma geração boa aí dos rookies rumo à Fórmula 1, só dos que estão nas categorias de base. Eu, no Pedro Piquet, eu não espero muita coisa. E o Guilherme Samaia, eu acho que está fazendo um número. Acho que o Samaia é um cara que está fazendo um número. Muito bem. Algo a acrescentar, Fernando? Olha, eu diria, eu faço minhas palavras do Rubem. Realmente o Rubem foi categórico agora na explanação dele. Eu só queria colocar 2 pontos. Um ponto, na verdade 3. Um ponto é a questão do Pedro Piquet. Eu acho que se o Pedro Piquet pegasse uma equipe melhor no grid da Fórmula 2, ele teria, sim, a chance de mostrar se ele realmente é um piloto bom de braço ou está ali para fazer número. O Felipe Drogovic, concordo plenamente com o Rubem. É um piloto que está numa equipe relativamente boa na Fórmula 2, anda mais rápido que o companheiro de equipe que é um dos mais experientes no grid, e só se deu mal nas corridas por conta do carro, porque é um menino que anda muito rápido, é um menino que vem forte em todas as corridas, terminou em 5º, teve a vitória dele na primeira corrida, acho que da Áustria, primeira ou segunda, ele venceu a corrida. Tem que esperar o restante do campeonato para ver, mas é um menino que vem muito forte, muito melhor que Sérgio Sete Câmara, concordo plenamente. E Guilherme Samaia, esse é um cara que está fazendo número. Eu acho que seria mais fácil ele ter corrido ao Fórmula 3 ou ter voltado para o Brasil. Porque realmente eu nem conheci o cara. Nem conheço o cara. Só falar do Samaia, só botar um parêntese. Eu estava até vendo o Paddockcast, eu acho, que eles estavam falando isso. Eu acho que o Samaia, que é um piloto que já está bem velho para a Fórmula 1, 24 anos, para nem ter começado, eu acho que o Samaia fez essa temporada de Fórmula 2 no tudo ou nada. Ele botou a grana do jeito que ele deu ali, arrumou uma vaga na Fórmula 2 e foi tipo assim, vai que eu surpreendo, consigo uma equipe boa na Fórmula 2 ano que vem, continuo na categoria para poder subir para a Fórmula 1, porque ele é um piloto que, se corresse uma temporada de Fórmula 3, ele nunca tinha corrido Fórmula 3, se correr outra temporada de Fórmula 3, 2 de Fórmula 2, vai chegar na Fórmula 1 quase 30 anos de idade. E hoje em dia a gente sabe que a Fórmula 1 cada vez mais lima piloto cada vez mais cedo. A Fórmula 1 está botando piloto de 18 e 19 anos no grid.
Então, quer dizer, eu acho que o Samaia tentou essa, porque o Samaia, sinceramente, eu estava até vendo isso, o Samaia eu acho que é um piloto que não tem espaço na Europa. É um cara que vai correr no Brasil, vai correr até bem no Brasil, acho que vai correr bem de estocar outras categorias e tal. Não é um piloto ruim, eu acho que a gente não tem moral para falar, fulano é ruim, não sei o quê, mas não tem nível. Não tem nível para uma Fórmula 1 da vida, para uma categoria top europeia. Eu acho que está nitidamente abaixo. Para chegar a uma Fórmula 1 só se fosse um filho do Stroll mesmo para poder virar piloto de Fórmula 1. Bom, vamos falar então agora da Fórmula 1, em que tivemos a etapa da Hungria, a vitória do Lewis Hamilton. Quero saber aí do Rubem o que você achou dessa vitória do Lewis Hamilton, na vitória tranquila do Hamilton na Hungria. Mais um passeio, né, do Lewis Hamilton, mais um passeio dominical do Lewis Hamilton que pouco se mostra ameaçado. O Hamilton, a menos que alguma coisa aconteça, o Hamilton é campeão dessa temporada, porque o Bottas parece não ter braço para ameaçar e os outros não têm carro. A Red Bull cada vez mais atrás, a Racing Point ali ainda se aproxima. A Racing Point, que é basicamente uma Mercedes B, uma Mercedes um pouco piorada, uma Mercedes do ano passado, e a Red Bull andando mais para trás, e as Ferraris lá, com os dois pilotos empurrando a carroça da Ferrari rumo ali a algumas posições. Ferrari que está trágica. Tem outra palavra, trágica essa Ferrari, horrorosa. A pior Ferrari que eu vi correr nos últimos anos na Fórmula 1. Ela comprou Fórmula 1 desde 2005, 2006, mas eu acredito que pelo menos desde 96 para trás, eu acho que a única Ferrari pior que essa talvez seja as Ferraris do início de anos 90, que era uma Ferrari também coadjuvante ali, 92, tal, não sei, 93. 94 era uma Ferrari também bem fraquinha, mas eu acho que está nesse nível. Essa Ferrari 2020 está nesse nível de Ferrari coadjuvante de grid completa. Ferrari eu cravo, não ganha uma corrida essa temporada. Não ganha uma corrida sequer essa temporada Ferrari. Não importa o que fizer Vettel e Leclerc. Para mim, talvez seja a melhor dupla de pilotos da Fórmula 1, porque você tem um jovem promissor, um piloto que anda pra caramba, que é esse Monegasco, e o Vettel, que tem gente que cisma em diminuir o cara, não sei o quê, mas piloto tetracampeão, piloto de exímia habilidade, piloto de consistência total do pista. Teve um rádio hoje que foi divulgado pela Fórmula 1 que me surpreendeu que o Vettel praticamente armou a sua própria estratégia. O Vettel estava lá de pneus intermediários, e aí a equipe fala, a pista está secando, vamos colocar pneus macios. Pneus macios não, coloca pneu médio aí, coloca pneu médio que vai dar certo. E realmente ele chegou em sexto, quase chega na quinta posição, provando que a estratégia deu certo. A estratégia do Leclerc foi para pneus macios, o Leclerc finalizou em 11º lugar. Então, quer dizer, a Ferrari é uma equipe com carro ruim, estratégia ruim, bastidores ruins, brigas internas lá. Eu acho que o Vettel, inclusive, está ganhando muito de estar saindo dessa equipe atualmente. No modo como está ganhando muito de estar saindo. Algo a falar aí, Fernando, sobre essa vitória do Hamilton e esses problemas da Ferrari? Olha, da vitória do Hamilton, a gente que fez a transmissão ontem, a gente pode falar o seguinte, mesmo que, até estava comentando antes do programa começar, a questão da chuva, né? Que ficava naquela, vai chover, não vai chover, e por fim acabou não chovendo mesmo, como eu tinha dito. Mesmo se chovesse, ia ser passeio da Mercedes, o Hamilton já estava com uma vantagem muito grande e não ia ter como parar ele. Agora, na questão da Ferrari, também concordo com o Rubem, viu? Eu acho que a última vez que eu vi uma Ferrari ruim, foi em 2014. Aí, antes de 2014, acho que foi 2005, que só venceu uma corrida só. E ainda que venceram uma corrida. Agora, eu não vou dizer que a Ferrari não vai vencer uma corrida esse ano. Eu só sei que vai ser muito difícil ela vencer. Pode ser que ela consiga? Pode ser, mas numa situação bem peculiar. Porque vai ser muito difícil a Ferrari vencer uma corrida. A Mercedes vai correr de braçada, a Racing Point, se perigar, vai ser a segunda força do grid, né? Vai ser a segunda força da categoria.
e Red Bull vai ficar ali tentando chegar ali numa quinta, quarta, até mesmo terceira posição. Realmente esse campeonato pode-se dizer que está no papo para o Hamilton. Muito bem. Bom, vamos então ouvir o que o Lewis Hamilton falou logo depois da prova, em que ele disse sobre Sebastian Vettel e ainda se irritou em relação à última pergunta. Vamos ouvi-lo. Talking to Roman Grosjean, the chairman of the GPDA, he said a decision hadn't been made about what everyone was doing. Well, he doesn't think it's important to do it. So that's, he's one of them that thinks that it was done once and that's all we need to do. But so I tried to speak to him about what the problem is and that it's not going away and we have to continue to fight for it. But I think this time he didn't mention anything in the driver's briefing and neither did Sebastian. And Sebastian and I messaged each other and he stressed, as did I, the importance that we continue to do it. Keeping the discussion going, but talking to Roman Grosjean, the chairman of the GPDA, he said a decision hadn't been made about what everyone was doing. Well, he doesn't think it's important to do it. So that's, he's one of them that thinks that it was done once and that's all we need to do. But so I tried to speak to him about what the problem is and that it's not going away and we have to continue to fight for it. But I think this time he didn't mention anything in the driver's briefing and neither did Sebastian. And Sebastian and I messaged each other and he stressed, as did I, the importance that we continue to do it. I think moving forwards we need to speak with Formula One. They've got to do a better job. It was such a rush. I was getting out the car, running over, quickly taking the knee, and then they need to do more. And I don't know why they've only done it for the first race. They've did the start. They've not done it since then. They've come out saying that they're going to be fighting for diversity and racism, but they're not giving us the platform to continue that because they've it's all rushed. So I think they can give us more time. So if we speak to them, I'll probably send an email over the next couple of days and try and coordinate with them to create better, because they do want to do it. It's just, I guess, there was not good enough communication. So I suppose the problem is, with all the will in the world, if the individuals don't want to do it, you can't make them, can you? Yeah, that's the thing. I mean, well, with the other drivers, there's not a lot I could do. I gave a lot of energy in Austria to try and convince a couple of the drivers, and it's a battle. But I think what's important is the ones that are doing it. The understanding, I think, is fantastic, and who knows? My dream is that one day the other drivers come around to it, and if we get to the last race and we're all kneeling down and showing that we're united, I think that'd be beautiful. That'd be amazing. Thanks so much. Well done. Muito bem, tá então o Lewis Hamilton falando aí depois da prova da Hungria, ele que falou do Vettel por ter apoiado contra o racismo e depois deu uma cutucada aí no Grosjean. Muito bem. Rubem, para a gente fechar a sua participação aí, quero saber de você sobre a questão da Mercedes. Tá realmente insuperável? Muito provavelmente insuperável, tal, vai perder uma vitóriazinha ou outra aqui e ali, mas título 99% garantido. Só uma tragédia mesmo para tirar o título da Mercedes. Praticamente impossível. Muito bem, abraço para você aí, Rubem. Valeu, galera. Valeu. Prazer mesmo ter participado. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Fernando, vamos lá então, para a gente continuar esse papo aqui sobre a Mercedes. Ela está realmente insuperável? Faço minha de novo as palavras do Rubem. Só uma hecatombe pode tirar o título da Mercedes. Realmente o carro está demais, o acerto dele tá no fino, tá, como eu e meu pai costumamos dizer, tá o filé do gato o carro, não tem o que fazer. O Hamilton tá nadando abraçadas rumo a esse título. Só que eu queria destacar bastante esse ponto que o Hamilton estava falando em relação ao Grosjean, né? Para quem não entendeu, ele estava falando do Grosjean. O Grosjean é o presidente da GPDA, da Associação dos Pilotos, que não se manifestou claramente sobre essa questão do racismo, né? Sempre dando indiretas
em relação ao Grosjean, inclusive até querendo dizer sobre a capacidade dele de pilotar do que como presidente dessa associação. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos aproveitar para colocar aqui a classificação do campeonato, até para que você em casa também possa acompanhar aí, né? Que tem a liderança agora do Lewis Hamilton, com o Bottas em segundo, e a terceira colocação, se eu não me engano, é acho que do Norris ainda, ou já é o Verstappen, um desses três, aí na liderança do campeonato. Então, vamos ver aí o que dá para fazer. Bom, é o seguinte, estamos já na reta final do programa. Fernando, seu destaque final aí, por favor. O meu destaque final ficou por conta mesmo do Lewis Hamilton, né? Volto a repetir, só uma hecatombe para tirar o título de construtores da Mercedes e de pilotos para o Hamilton. Muito bem. Bom, a você em casa, em todo o Brasil, muito obrigado pela grandíssima audiência, pela grande companhia, pela grande amizade. Semana que vem estaremos de volta e dessa vez, para valer, nas nossas redes sociais da Primeira Fute, para você ligado, todo o Brasil. A todos, muito obrigado pela audiência, pela grande companhia. Tenha uma boa semana, um grande abraço e valeu!